Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Everton Matos e a gente pretende, com esse nosso programa, mostrar para o eleitor decidir com assertividade quais são as propostas do seu candidato. Hoje nós vamos receber como entrevistado ele que é mestre em música, especialista em fonoaudiologia, professor, radialista, escritor, cantor e compositor, Marcos Welby, que agora tem um novo desafio. Ele irá representar a comunidade como vereador da cidade de Salvador, na Bahia, pelo MDB. Aqui nós vamos explorar as suas propostas, a sua visão sobre acessibilidade, inclusão de direitos das pessoas com deficiência. Nós discutiremos também temas essenciais como mobilidade urbana, inclusão em escolas e espaços públicos e muito mais. Prepare-se para perguntas incisivas e debates esclarecedores que irão ajudar você a conhecer melhor quem está disputando o seu voto. Não perca, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário e assine as notificações também para acompanhar e ficar por dentro das nossas propostas, das propostas para a nossa cidade. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, se apresente, professor, por favor. Eu sou professor há 24 anos da rede pública de Salvador e durante esses 24 anos na sala de aula tenho tido a experiência tanto com alunos do ensino superior como do ensino básico. Como diz um colega meu, é o chão, né, da educação. Então eu trabalho com crianças da menor idade até a maior idade. Então a educação é a minha grande temática. Professor, como vereador que o senhor pretende se arvorar agora nesse mundo político, que ideias e projetos o senhor pretende implementar na cidade? Primeiramente, eu queria agradecer a Everton Matos, estando aqui nesse canal, falando um pouquinho essa oportunidade de dizer para você, você que é meu eleitor, tenha certeza, você vai votar no 15224 e vai ter garantido a mudança. A mudança é agora. E eu queria dizer, Everton, que quando se pensa em educação, e o meu foco é educação inclusiva, é um gênero, educação inclusiva é um gênero que se tem várias vertentes, né, desdobramentos. E eu vou estar trabalhando na questão da acessibilidade. O desenho universal da acessibilidade, que alguns chamam de DUA. E acessibilidade tem muita coisa para conversar. Que bandeiras, de fato, o senhor pretende levantar? Quais são o mais importante como vereador para representar os seus eleitores? Temos algumas questões que nos incomodam, né? E por isso que eu me coloquei candidato de Salvador, Bahia. E eu digo para você com muita verdade, porque educar é difícil e trabalhar a educação com acessibilidade é mais difícil. E eu garanto, votar no 15224 é a certeza de que a acessibilidade, a arquitetura, a quebra das barreiras urbanísticas, a questão da comunicação, do transporte, vocês serão garantidos com a minha eleição. Professor, nós temos dados que não são tão claros, vamos dizer assim. Alguns milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. O senhor tem conhecimento desses dados? Esses dados são alarmantes. A gente tem hoje, pelo IBGE, que é um instituto confiável, 24,9, que chega a ser quase 50 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, desde o autismo, desde a pessoa com deficiência intelectual, pessoa auditiva, pessoa cega. Então, são muitas pessoas na invisibilidade dessa sociedade que a gente convive. E o senhor tem ideia de quantos deficientes? O senhor pode esmiuçar um pouquinho ou esclarecer um pouquinho mais sobre a quantidade, mesmo que aproximada, dessas pessoas que têm esse tipo de deficiência? Sim, claro. Nós temos hoje em Salvador um número de 6% só de pessoas com deficiência visual, que chega a ser um número de 150 mil pessoas, mais 150 mil pessoas com surdez e pessoas cadeirantes, vai mais um número grande,
e pessoas com deficiência intelectual. Deficiência que hoje a gente considera como deficiência, pessoas, crianças e adultos com autismo, chega a ser 1 a 2%, que é um número, digamos, de 25 mil pessoas. São muitas pessoas e, curiosamente, eu digo aqui para você, são pessoas que estão na questão social atrelada à falta de assistência. E eu garanto, 15224 é o número que vai mudar a vida dessas pessoas. Fala um pouco sobre as suas ideias no transporte público para os deficientes. Não só no contexto do deficiente visual, mas também no deficiente de outras categorias, o deficiente, o surdo ou o cadeirante. O que o senhor pretende fazer para ajudar essas pessoas? Curiosamente, a gente observa em outras capitais que existem, né, uma assistência tanto, digamos, na parte mecânica dos transportes, como na parte da qualificação dos profissionais. Então, vamos atuar em duas frentes. Primeiro, qualificar os transportes na parte, digamos, da estrutura física. Esses ônibus precisam ter elevadores, esses ônibus precisam ter assentos garantidos, e na qualificação do profissional que está na condução desse transporte. Então, são duas barreiras para a gente estar quebrando. O senhor foi gestor na ABC durante 15 anos, a Associação Baiana de Cegos. O que de fato o senhor conseguiu implementar quando esteve na gestão da ABC? Eu queria olhar nos seus olhos e dizer, quando você tem uma instituição que representa a sua necessidade, você tem garantido. Então, 15224, esse número vai marcar a mudança na sua vida. Quando eu estive à frente da instituição, nós tínhamos uma padaria, nós conseguimos uma padaria que dava emprego às pessoas com deficiências. Nós tínhamos também, além dessa padaria, a gente tinha a primeira pista tátil de Salvador com qualidade. Ali foi colocada a primeira pista tátil de Salvador. E além dessa pista tátil, a gente tinha um telemarketing próprio, o que garantia uma arrecadação para produzir cursos para pessoas com deficiência. Então, garantir mercado de trabalho, garantir seu sucesso, dois das nossas frentes. Então, 15224 é o número que vai mudar a sua vida. Vamos falar um pouco agora sobre as políticas para pessoas com deficiência física. Quais medidas o senhor propõe para garantir que os espaços públicos sejam acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida? Everton, é muito curioso. A gente sabe que é garantido banheiro nos espaços públicos, seja em shoppings, seja em lugares de lazer, em hotéis, mas assim, equivocadamente, de forma equivocada, são colocados em lugares sem nenhuma estratégia. Nós vamos pensar como colocar esses equipamentos dentro do desenho universal, que já é uma proposta que existe na lei. Então, esses banheiros, essas rampas, que atendem às pessoas que usam cadeira de roda, que usam muletas, serão contempladas. Vote no 15224 e essa mudança estará sendo garantida para você que tem a cadeira de rodas e a muleta como seu instrumento de locomoção. E como o senhor pretende garantir que todos os serviços públicos tenham um intérprete de Libras, que é também uma área importante para as pessoas com deficiência auditiva? Hoje existe aplicativos, hoje existe a tecnologia assistiva que está a nosso favor. Então a gente vai tentar implantar, como já existem alguns espaços, né, poucos, mas já existem, a gente vai tentar multiplicar. E eu digo para você, esse equipamento, essa tecnologia vai estar à disposição de todas as pessoas com deficiência auditiva, toda a comunidade surda. Você que é surdo, vote no 15224 e você vai ter a garantia de que a Libras, a língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do brasileiro, por lei, ela vai estar sendo garantida de fato e de direito. 15224.
é o número da mudança. Professor Marcos Welber, nós temos que falar também sobre a saúde mental e os transtornos psicológicos, que também é uma área que o senhor quer defender. Eu pergunto o seguinte, como é que o senhor pretende aumentar o acesso a serviços de saúde mental para as pessoas com transtornos de ansiedade, depressão e outras pessoas em outras condições psicológicas? Everton, é interessante a sua pergunta, porque nesse aspecto a gente precisa qualificar o profissional que está ali para pensar numa aprendizagem, está ali para pensar de maneira, né, conjunta com a família. A família é fundamental. Então, nesse momento, a gente vai estar convidando esses profissionais, seja professor, seja o médico, psicólogo, para estar junto com a nossa proposta, fazendo as pessoas com algum tipo de transtorno mental, com uma TEA, né? Transtorno do espectro autista, seja com TDAH, com déficit de atenção, seja qual for o seu transtorno. Olha nos meus olhos. M de Marcos, esse é o número da mudança, 15224. Acredite, quero ser seu representante legal. Professor Marcos Welber, eu pergunto agora ao senhor sobre a inclusão dessas pessoas e acessibilidade no trabalho, porque, na verdade, não é só facilitar a vida dessas pessoas que já sofrem os seus transtornos, os transtornos da vida urbana, de pegar um ônibus, de andar numa pista tátil quebrada, ou de não ter um apoio. Eu pergunto sobre acessibilidade no trabalho. Que medidas serão tomadas na sua gestão, a sua ideia, para incentivar as pessoas a contratarem pessoas com diferentes deficiências? E como poderia se incentivar o empreendedorismo entre pessoas com deficiências físicas, sensoriais e cognitivas? Eu vivi uma época, Everton, e nesse momento o Senai, que é um serviço nacional de empregabilidade, e ele tinha uma parceria com a nossa instituição, hoje não existe mais, na minha época tinha. Eu fui um dos participantes da fábrica de macarrão de Santa Catarina. Então, eu sei como fazer. Eu quero que você olhe bem para esse candidato aqui. Eu sei como fazer, voltar o Senai ou outras instituições de instrumentalizar você no trabalho e já encaminhar para o trabalho. Ao mesmo tempo que te dá o instrumento de trabalho, já coloca você no mercado de trabalho. Essa é a minha vontade e só preciso do seu voto e da sua confiança, porque no dia seguinte eu quero trazer essa ideia a fato e direito que é seu. 15224. Professor, nós estamos entrando numa fase agora de tecnologia, onde a tecnologia está avançando muito, então a inteligência artificial está melhorando muito, causa algumas polêmicas, mas está melhorando muito e principalmente a acessibilidade com os deficientes auditivos, com os deficientes visuais e com todos. Então, pergunto ao senhor o seguinte, como é que o senhor pretende garantir que todas as escolas públicas, ou que pelo menos algumas escolas públicas, sejam preparadas para atender alunos com diferentes tipos de deficiência? Que tipo de treinamento será oferecido para professores e também para lidar com os alunos com incapacidades cognitivas, físicas e emocionais? Eu queria dividir essa resposta em 3 partes. A primeira parte eu queria estar falando na questão da tecnologia. Hoje a gente tem alguns aplicativos no celular, todo mundo hoje tem um celular na mão. E esse celular, a gente tem alguns aplicativos que ele facilitam, então a gente precisa colocar na mão dessas pessoas o conhecimento de como trabalhar com essas ferramentas de transformação, tipo TalkBack, tipo o TalkHand. Então, são equipamentos, o próprio Orcan, né, que é um equipamento muito caro, uma inteligência artificial, a gente pode pensar como tornar mais fácil para chegar às pessoas com algum tipo de deficiência visual, para a pessoa surda, o TalkHand, e a questão cognitiva. Na questão cognitiva, a gente precisa estar preparando o profissional. Aqui vão 2 perguntas de vez. Então, quando você pensa trabalhar esse profissional, essa pessoa que vai estar atendendo essa criança, adolescente
dando a ela a oportunidade para que ela saiba manusear esses equipamentos, saiba lidar com sua questão emocional, a gente vai estar dando oportunidade. E eu olho bem nos seus olhos agora. Acredite, eu tenho a experiência para fazer a diferença. 15224 é o número do candidato. Professor, fale um pouco sobre o Orcan. O que é o Orcan? O Orcan, ele é um óculos, que na verdade o óculos, eu não estou com o Orcan aqui, mas o Orcan, ele tem, olha bem para mim, o Orcan, ele tem ao lado do óculos uma câmera, e essa câmera, ela vai filmar todo e qualquer livro, né? Vai ter a leitura, ele vai trazer a leitura do dinheiro, ele vai oportunizar reconhecimento facial. Então, o Orcan, ele só não consegue chegar ainda na mão das pessoas porque não existe uma política de deixar esse óculos chegar na mão das pessoas mais simples. Mas eu quero fazer chegar na mão de você. Você que está aí, você que é uma pessoa mais simples. Esse óculos vai chegar na sua casa. 15224. Professor, esse óculos ele é um dispositivo caro para não chegar na mão das pessoas mais humildes, ele deve ser algum dispositivo mais caro. Como é que o senhor pretende fazer isso? A primeira coisa que eu quero estar buscando é criar uma instituição, mas não uma instituição para uma única deficiência. Eu quero uma instituição que atenda as famílias, que atendam o pai, a mãe, você que precisa utilizar. E essa instituição vai estar buscando recursos junto ao poder público, junto aos projetos dentro da Câmara de Vereadores, para fazer esse Orcan chegar às pessoas mais simples. Você que está me ouvindo, esse Orcan vai chegar na sua mão com Marcos Welby 15224. Dentre as propostas, ou dentro dessa ideia desse dispositivo Orcan e outros, também está incluído o livro em braille, o audiolivro nas escolas públicas? É uma das nossas ideias, porque o audiobook e o e-book, todos esses livros que são digitalizados, eles se tornam uma ferramenta muito mais rápida para chegar nas mãos das pessoas. Mas para isso é preciso que as pessoas também tenham um celular de qualidade. E a gente vai estar trazendo também projetos que façam o celular com melhor qualidade chegar na mão das pessoas que realmente precisam e têm necessidade. E eu tenho experiência para isso. Acredite. Eu, Marcos Welby, tenho competência para isso. Não é à toa que eu fui escolhido entre os 20 melhores artistas do Brasil que se destacam na arte. Professor, conta essa história. Conta essa história do artista que eu preciso entender um pouco melhor. Tem aqui, ó. Essa publicação, ela saiu em 2005. É a arte, um olhar muito especial. Do Brasil inteiro, o Brasil inteiro conheceu os 20 melhores artistas com deficiência visual que se destacaram na arte. E eu me destaquei. E são muitos prêmios durante toda a minha vida. Assim como eu trouxe a padaria, o telemarketing, assim como eu trouxe a primeira pista tátil para a cidade de Salvador, eu vou trazer para a sua vida a mudança. Acredite. 15224, esse número é o número que vai fazer a mudança. O M de Marcos. Muito bem. Bom, nós vamos falar agora sobre política social, inclusão social e combate ao preconceito. Como o senhor pretende promover a conscientização sobre as diferentes incapacidades e combater o preconceito na sociedade? Ou primeiro, desculpe, como é que o senhor vê essa ideia do preconceito? O preconceito à pessoa com deficiência, ele diferente de alguns outros tipos de deficiência, eles têm nome. O preconceito à etnia, a gente chama de racismo. A outras especificidade também tem nome. Mas a pessoa com deficiência não tem nome, é chamado capacitismo. Né? Mas esse capacitismo, ele vai ser combatido com o diálogo. Esse diálogo tete a tete. Acredite, eu tenho competência de chegar tete a tete, porta a porta, e dizer às pessoas com deficiências
precisam do protagonismo. Elas não querem apenas, eu estou olhando nos seus olhos, elas não precisam apenas estarem na plateia, elas querem estar no palco. E é isso que eu, Marcos Welber, quero, você lá no protagonismo. 15224 é um número que vai fazer a mudança para as pessoas com deficiência. Muito bem, vamos falar sobre saúde agora. Que medidas o senhor propõe para garantir que os postos de saúde e os hospitais públicos estejam acessíveis a pessoas com deficiências físicas e também deficiências sensoriais? Uma das coisas que eu, como homem do direito, tenho batido muito, que não existe fila de prioridade. Quem quiser pode visitar a lei 5296 de 2004. Existe atendimento prioritário. E eu quero dizer para você, atendimento prioritário é diferente de fila prioritária. A fila prioritária não existe, existe atendimento. E eu quero atendimento nos hospitais, nos postos de saúde. Eu quero que a pessoa com deficiência seja prioridade da prioridade. Você com deficiência, um idoso com deficiência, uma criança com deficiência, um adolescente com deficiência, será prioridade da prioridade. Vote 15224 e a mudança estará garantida. E sobre a inclusão dos cadeirantes, qual proposta o senhor tem para garantir que todos os prédios públicos e também os prédios privados, como escolas, hospitais e comércios, eles sejam adaptados para os cadeirantes e também para os cegos, né? É verdade. A gente tem pensado muito nessas questões porque, por exemplo, quando se pensa na pessoa com deficiência, se pensa apenas na escola, na casa, mas a gente precisa ampliar. Ele precisa ir à escola, ele precisa ir ao mercado de trabalho, mas ele precisa ir à praia. A gente não tem praia acessível em Salvador. A orla de Salvador não tem nenhum tipo de acessibilidade. Então a gente vai colocar nos hotéis, nos restaurantes, a gente vai estar convidando através de um órgão que a gente vai estar buscando através de projeto, criar esse órgão que vai ser específico para criar essa acessibilidade no lazer, na cultura, nos hospitais, nas escolas e no mercado de trabalho. M. Marcos, o número da diferença, 15224. Agora, eu vou sintetizar em uma só pergunta 3 áreas. Eu queria que o senhor falasse sobre as políticas públicas, o que o senhor propõe para assegurar que as gestantes e também tenham prioridade e condições adequadas no atendimento a espaços públicos de saúde, e não só as gestantes nos espaços públicos, mas nos estacionamentos, também nos parques, nas áreas de lazer. Uma das coisas que eu estou me preocupado muito é quando eu vejo a pessoa idosa, a pessoa gestante, a pessoa que realmente precisa, sendo ludibriada por pessoas que tentam burlar o que a pessoa que de fato precisam. Então, a gestante, a primeira coisa que teria na primeira consulta com o seu médico é uma ficha de que ela está gestante, para que pessoas que não estão gestantes passem na fila tomando o espaço dela. Então, a garantia tem que ser para as pessoas que de fato merecem. Então, você que é gestante, de fato, vocês vão ter uma carteirinha para se identificar e ter o seu direito garantido. A fila da prioridade, o estacionamento, os lugares do urbanístico, você precisa ser cuidada, porque ali está o começo de toda a vida, dentro da sua gestação. Então, precisamos começar do início, desde o começo da vida da criança, a gente dá essa assistência. Então, esse é o nosso propósito da nossa política pública. E não uma política governamental, mas uma política pública, uma política efetiva, verdadeira, permanente, uma política que transforme. Por isso que eu sou educador. Educação significa transformação. E eu quero ser o seu transformador. 15224 é o número do candidato. Eu queria saber qual a sua visão sobre os cães domesticáveis. Como é que atualmente é a situação nessa questão dos cães domesticáveis? Tem escola aqui em Salvador? Tem alguma área que possa abranger essa questão e resolver e facilitar? Conte um pouco dessa história.
Everton, eu quero te agradecer por essa pergunta e quero olhar nos olhos, nos seus olhos. Salvador, não existe nenhuma escola. Quando estive presidente, eu estive perto da presidência nacional e só existia em Washington. Se você quisesse um cão-guia, você tinha que pedir em outro país. Hoje existe em Brasília e em algumas cidades, mas em Salvador não existe nada. Será a nossa primeira atitude como vereador. O M de Marcos 15224 se compromete aqui com você. Nós teremos cão-guia para ajudar as pessoas com deficiência visual, porque é um instrumento garantido por lei e de grande eficácia, porque as pessoas conseguem se locomover com grande facilidade. Então, acredite, eu quero trazer o cão-guia e a criação de cão-guias de forma gratuita. Eu quero que as pessoas tenham de graça, sem nenhum custo, o cão-guia em suas mãos. Eu, Marcos Welber, me comprometo com você. Para ter um cão-guia, tem que ter uma escola de treinamento, tem que ter toda uma preparação. Como é que o senhor pretende desenvolver isso, esse projeto? Mais uma vez, eu quero te agradecer por mais essa pergunta. Por quê? Nas cidades que têm o treinamento, geralmente são feitos por instituições militares. Então, essa parceria, basta apenas ter a iniciativa. Então, essas parcerias são feitas com quartéis, são feitos com bombeiros. Então, eles treinam o cão, a doação é feita voluntária, pessoas que doam o cão, e elas são feitas dentro do quartel o treinamento, e depois de um ano, a pessoa se inscreve para a doação e esses cães são doados. Eu só lamento, Salvador, Bahia, primeira capital do Brasil, ninguém teve coragem, mas eu terei coragem de fazer essa diferença. Então é 15224 para mudar a sua vida. M de Marcos Welber. Existe uma raça específica para trabalhar com os deficientes visuais? Sim, eu te digo com muita competência, porque eu já tive a oportunidade de estar na época com o pessoal de Brasília. O cão labrador, que é um cão muito caro, e por isso que eu digo para você, M de Marcos 15224. Então, o cão-guia, o labrador, ele custa muito. Então, a gente precisa de políticas que tentem trazer doações e que tenham parceria com instituições, como eu já falei, militares, que treinem o cão, para que o cão-guia chegue até você, que não tem condições social, e eu consiga fazer você também ter direito ao cão-guia. Professor, por trás de um deficiente visual, de um deficiente físico, de um autista, existe uma pessoa que cuida, existe um cuidador. O que é que o senhor vai fazer e o que é que o senhor propõe para amparar os familiares das pessoas com deficiências? Talvez esse seja o momento mais importante para falar com você. Agora eu quero falar olhando nos seus olhos. Eu queria dizer, eu conheço muitos pais e mães que sofrem porque não é fácil você ter o seu filho tendo a sua vida sem a escola, sem o trabalho. Então nós teremos sim, dentro da nossa proposta, uma forma de atender o pai, a mãe, a tia, a pessoa que cuida da pessoa com deficiência, dando esse suporte. Eu tive esse suporte, me tornei PhD em Educação pela Universidade Federal, formado em Direito, porque eu tive família. Quais são as principais dificuldades, tanto nas calçadas, como no transporte público de Salvador? Everton, acredite, nós temos a cidade mais problemática na questão tanto da acessibilidade nas calçadas quanto nos transportes. Quem aqui que está me assistindo não sabe que toda a pista tátil leva para um poste ou para alguma árvore ou para algum local de desconforto. Então, nós precisamos não tirar, como estão sendo tirados. Eu já tenho denúncias que em Cajazeira foi tirado e estão colocando calçada sem pista tátil. Então, M de Marcos, eu quero a pista tátil, mas com qualidade.
Vote e acredite. 15224. Eu agradeço para que você tenha uma vida melhor. E quero já agradecer a Everton por esse momento muito importante para falar com você que precisa dessa mudança. Nós queremos trazer acessibilidade e o transporte, que é o pior da cidade, onde os velhos, sem nenhum tipo de equipamento, a gente quer trazer ônibus de qualidade, fazer parcerias com verdadeiras empresas com seriedade. Inclusive, o senhor foi responsável pela primeira pista tátil quando era gestor da ABC, não é isso? Exatamente. A primeira pista tátil nessa cidade de Salvador foi trazida pela minha gestão. E eu quero, da mesma forma que eu trouxe a primeira pista tátil, trazer 100%, não é 50%, é 100% de ônibus com equipamento e com pessoal de qualidade. Então, eu agradeço dizendo, 15224, dia 6 de outubro, vai bater forte no seu coração, porque é o número da mudança. Marcos Welby. Muito bem, professor, nós estamos quase chegando ao final da nossa entrevista, do nosso papo, e eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais, que você falasse diretamente para o seu eleitor a importância desse pleito, a importância dessa nova missão na sua vida. Eu quero agradecer esse momento, estar falando com você que está do outro lado, você que sabe que M é o Marcos Welby da mudança, da transformação, o educador que é acadêmico há 24 anos, pós-doutor e que quer fazer da sua vida a diferença. Então eu quero nesse dia 6 de outubro, 15224, para que a gente possa estar confirmando todos esses projetos. E eu preciso dizer uma coisa para você. Eu estou comprometido com a sua transformação. Existem muitos candidatos, mas a competência, a coragem, a vontade de estar com você está aqui, em Marcos Welby, 215224. Repetindo, 15224 é o número do seu candidato. Muito obrigado, Everton Matos, muito obrigado você. Muito bem, chegamos ao fim dessa entrevista e nós esperamos que você tivesse clareado um pouco mais as ideias para fazer a sua escolha mais assertiva ao seu candidato a vereador, que é uma missão importante nesse período de campanha. A gente agradece a você pela participação, não esquece de deixar seus comentários, se inscrever no canal e até a próxima entrevista.